Olá, pessoal! Nesse episódio, teremos a honra de receber o pastor Jefferson. Preparem-se para uma conversa cheia de fé, esperança e muita inspiração. Não perca essa jornada espiritual que vai tocar seu coração. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou com ela, minha querida namorada Thalita Santos. Seja bem-vinda. Oiê, boa noite. Bom, gente, hoje estamos recebendo novamente nesse podcast um convidado muito bacana. Ele foi o episódio mais escutado em 2023 pelo Spotify. Foi um episódio muito bacana e novamente ele está aqui no nosso podcast de mito. Estou aqui recebendo o pastor Jefferson. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, boa noite. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Thalita? Todos que estão nos assistindo. Prazer, uma alegria novamente participar e espero que seja o mais visto novamente. Vamos bater o recorde. Tá certo. Isso foi uma coisa bem bacana, aquele podcast, voltando a falar só um pouquinho antes da gente começar, que foi uma surpresa muito grande e foi muito legal que aquele podcast foi conversado muita coisa interessante e o pessoal gostou muito, passou um feedback muito positivo, né? Perguntaram muito sobre o Ofir e tudo mais, né? E é sobre isso que eu gostaria de saber. A igreja de Ofir, você que fundou ela, quando que ela foi fundada, Jefferson? A igreja de Ofir, ela vai fazer 8 anos, mas o nosso primeiro culto foi 1º de outubro de 2017, lá na sala da nossa casa. Foram 9 adultos e 2 crianças. Foi o nosso primeiro culto da igreja de Ofir. E, bom, Jefferson, por que montaram uma igreja? Conta pra gente essa história. Então, Henrique, na verdade, meu pai já frequentava igrejas há muitos anos. Meu pai nunca foi pastor, mas ele sempre participou do início de igrejas e desenvolvimento de igrejas. Então desde os meus 2 anos, meu pai já começou a frequentar a igreja, então eu cresci nesse mundo, mas confesso para vocês que eu nunca tive a vontade de ser pastor. Mas quando eu fiz 45 anos, aí eu senti o desejo de estudar teologia. Fui estudar teologia por 3 anos. E aí, no final do 3º ano, assim, começou a brotar um sentimento muito grande no coração de iniciar uma igreja com o seguinte propósito: cuidar de pessoas. Eu via muitas pessoas que não se encaixavam em igreja nenhuma, estavam satisfeitas. Isso não deveria acontecer, mas acontece. As pessoas se machucam, se decepcionam, se entristecem e acabam parando de frequentar e não vão em igreja nenhuma. E aí eu falei, não, a gente precisa dar uma oportunidade, talvez, para essas pessoas também se somarem além de outras. Então, assim, o objetivo principal foi esse: cuidar de pessoas que estavam soltas, que não estavam indo em grupo nenhum, mas que precisavam ser cuidadas, vamos usar esse termo, pastoreadas. Sim. E foi onde nós, eu e a minha esposa, iniciamos a igreja há quase 8 anos atrás. Que bacana. Dentro da Ofir, é você e sua esposa que conduzem os cultos, no caso? Hoje nós temos uma estrutura que a gente chama que é uma estrutura eclesiástica. Então, sou eu e a minha esposa, que somos os pastores titulares principais, mas nós já temos um casal de pastores auxiliares e nós temos diáconos que fazem parte aí da administração e da condução dos cultos. Aí tem toda uma estrutura que envolve a parte de louvor, que cuida da parte dos ministérios, das áreas, né, que nós atuamos, Ministério Infantil, rede social, enfim, tudo isso. Então a igreja foi crescendo e pela minha formação, eu sou administrador, aí eu fui montando uma equipe, vamos por assim, para que pudesse ir gerenciando a igreja, porque é muito complicado quando a igreja fica só na mão dos pastores. A gente não dá conta e aí começa a ter uma série de problemas. Então hoje tem uma equipe administrativa que nos ajuda aí na condução e na tocada da igreja. Eu acompanho você sempre pelas redes sociais, ali é muito bacana que você sempre posta ali no YouTube. Dentro da minha igreja, eu faço parte da Pastoral da Comunicação, então eu faço parte dessa questão de evangelizar pelas redes, né? Eu também cuido da transmissão da minha igreja, e é muito bacana isso de você estar trazendo. A internet possibilita você levar ao FIR para o mundo inteiro.
E isso é muito legal, é muito bacana. E eu acho muito interessante porque cada pessoa é, tem o seu jeito de pregar a palavra, de passar o ensinamento, de mostrar como é tudo isso, né, para as pessoas. E só antes de passar a palavra ali para Thalita, eu queria saber assim, é, para você, Jefferson, você que tá ali na UFI, você tá em contato diretamente com a comunidade. O que que você vê, por exemplo, que tá passando na cabeça das pessoas? Quais são, digamos assim, as maiores dores das pessoas? O que que tá acontecendo com o ser humano? Porque eu, quando eu tava ali na pastoral da comunicação, tava muito difícil, por exemplo, até de achar pessoas para fazer trabalho voluntário, né? Era uma grande dificuldade que eu tive, até eu levei algumas pessoas durante algum tempo, mas é difícil encontrar pessoas, digamos assim, as pessoas vão, tal, mas acaba que fica aquele tempo ali, aquele vazio. A pessoa não sei, parece aquele chamado. Assim, não sei se você também tem essa questão, se você consegue sempre trazer muitas pessoas para a igreja. Queria saber de você uma opinião sobre isso e tudo mais. Então, Henrique, eu vejo que isso é uma dificuldade comum a todas as igrejas, independente da denominação. Lidar com pessoas é um grande desafio. Sim, Ali, verdade. e eu vejo que essa é a grande dificuldade quando você está dentro da igreja e a igreja é formada por pessoas. E aonde tem pessoas, tem as dificuldades, tem os conflitos, porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja para satisfazer as suas necessidades pessoais. No primeiro momento, ok, sim, né, existe a necessidade da paz, da alegria, da esperança, mas as pessoas aí querem também satisfazer outras necessidades que a igreja não é isso o propósito daí. E aí começa, digamos, os conflitos, a gente ter que administrar. Então hoje a grande dificuldade que eu vejo é o ser humano conviver com outro ser humano. Hoje as pessoas ficam muito isoladas, a internet é bênção e você mexe com isso. A gente também tem aqui investido na parte das redes sociais, porque a igreja ela precisa ter visibilidade e hoje a visibilidade é a rede social. Né? Antigamente, vocês são jovens ainda, você e a Thalita são jovens, mas eu estou com 54 anos, então na minha geração, a gente divulgava a igreja de uma forma diferente. Era no folheto, era no convite e tal, no impresso. Hoje, raramente eu vejo alguém fazendo isso, porque além de caro não dá resultado. Então, hoje é a necessidade das redes sociais. Mas o lado ruim é que as pessoas estão muito nas redes sociais. E aí o relacionamento é difícil, as pessoas vêm para a igreja às vezes com as suas dores, com as suas mágoas, e aí nós temos que tratar tudo isso. Então hoje, né, respondendo a tua pergunta do ser humano, das pessoas, é isso, né? As pessoas magoadas, às vezes de famílias desestruturadas e achando que não tem mais opção ou que, eu não vou perder tempo na igreja, é sempre aquela mesma conversa. Então, quando a gente consegue romper essa primeira resistência, as pessoas veem que estar na igreja, independente da denominação, é um lugar de comunhão, é um lugar onde as pessoas se ajudam, as pessoas se somam às fraquezas e a gente vai caminhando junto. E esse é o objetivo, é a gente caminhar junto para o propósito maior, que é servir e adorar a Deus. Não quer dizer que isso seja fácil. Não Sim, se sabe, nem sabe, as experiências com o ser humano não estão sempre muito favoráveis, mas entendo que é uma missão, é um chamado, e se Deus nos chama para isso, a gente tem que continuar acreditando. com certeza, é exatamente isso, né? Não é como você falou, não é um caminho fácil, né? E é um caminho que a gente encontra poucas pessoas também querendo ir para esse caminho, porque o outro lado, ele é muito mais tentador, a princípio, num primeiro momento, e a gente percebe isso claramente em tudo quanto é coisa, a gente percebe que as coisas do mundo, elas estão muito explícitas por aí. Bom, Thalita, quer fazer alguma pergunta, meu amor, tranquilo? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, sim, pode É, falar. da onde que surgiu esse nome e qual é o significado de Ofir? É isso? Isso. Tá. Na verdade, o nome veio. eh, no Antigo Testamento existia uma região na África chamada Ofir.
E nessa região vinha, digamos assim, o ouro mais puro, o ouro de maior qualidade vinha dessa região, que se chamava Ofir. Hoje a gente não sabe mais aonde é especificamente essa região. Então, todo aquele mundo antigo, né, do Velho Testamento, buscava o ouro de Ofir. E aí, numa conversa, quando a gente iniciou a igreja, lá em 2013, a gente inicia a igreja, ou melhor, inicia a reunião, né? Você começa com a reunião, as pessoas chegando, e aí tinha dado a terceira, quarta reunião, alguém chegou para mim e falou assim, tá, mas agora a gente precisa ter um nome. A gente precisa ter um nome. Qual é o nome da igreja? E aí veio as várias sugestões e tal, mas aí alguém falou assim, bom, o que nós oferecemos de mais importante para as pessoas? É encontrar Deus. É a paz, a esperança, isso que tem de mais precioso. Isso seria o ouro de Ofir. Alguém usou essa expressão. Esse seria o ouro de Ofir, né? Se remetendo ao passado. Aí a gente falou, bom, então, fácil, vamos pôr o nome da igreja, Igreja de Ofir, nesse sentido, de oferecer o que tem de mais importante, que é as pessoas se aproximarem de Deus. Toda e qualquer igreja, eu entendo que o objetivo da igreja é levar pessoas a se aproximarem de Deus. Isso que tem de mais precioso. Aí existem as diferenças de liturgia, de credo, né, das teologias, mas de forma geral, o que tem de mais importante é as pessoas se aproximarem de Deus. E aí, por isso do nome. Bom, o que a gente tem de mais importante para oferecer? Isso. Pô, voltando lá à época do ouro de Ofir, então vamos pôr Igreja de Ofir. Então é esse o conceito do nome. Bacana, bem legal. Essa questão do nome, né? E você comentou que você estudou teologia. E esse é um dos cursos que eu tenho muita vontade de fazer. E porque assim, você entrar fundo, estudar a Bíblia, a gente sabe que também não é uma questão fácil, né? São aí, se não me falha a memória, são mais de 60 livros na Bíblia, Jefferson, me corrija se eu estiver errado. Quantos? São 66 livros, 66. Velho, 27 do Novo. 27 do Novo. E a gente sabe que durante a Bíblia mesmo, principalmente no Velho Testamento, eu já fiz essa questão de tentar ler inteira, de Gênesis até Apocalipse, e eu encontrei também muita dificuldade, eu era até mais novo, em muitas leituras, porque realmente a gente percebe lá no Velho Testamento que era um Deus, assim, como posso dizer, um Deus de muita, parecer assim, com todo respeito, falar que é um Deus mais bruto, né? Então pecava e o ciclo ia se repetindo, né? É, e aí quando veio o Novo Testamento, parece que teve essa mudança. Essa é uma dúvida que eu sempre tenho, o porquê disso, Jefferson? Não sei se você consegue me explicar, por que teve essa mudança do velho pro novo, e por que no velho, por exemplo, esse período, assim, parece que é mais, como posso dizer, mais punk, assim, da palavra, porque você percebe que eles se reconstruíam, pecavam e entravam, destruíam e ia girando um ciclo em cima daquilo, né? Como é que você explica esse começo do Velho Testamento? A Bíblia, né, só para a gente entender bem rapidinho, a Bíblia, ela é um período muito grande de tempo escrito num período muito curto. Então, a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia tem a questão época, a questão geográfica, a questão política e a questão espiritual. Tudo isso envolve a Bíblia. Por isso que quando a gente estuda um pedaço da Bíblia, a gente não pode tirar esse contexto, porque quando a gente tira um texto do contexto, vira um pretexto. Então aí vira a seita, as piras a nível baseado na Bíblia, porque as pessoas tiraram do conceito. Só para te explicar rapidamente assim, um pouquinho da teologia, digamos assim. Mas o que acontece? Basicamente, temos o Velho Testamento, é a lei, baseado pela lei. Ou seja, então, vamos pegar lá, não roubarás, roubou, morte, ou castigo. Isso era a lei. Para quê? Para que as pessoas pudessem viver de forma mais civilizada no contexto da sociedade. Porque pensa assim, vários povos
que não tiveram a oportunidade de estudar como nós temos hoje, que não tem as faculdades, as escolas, não existia o politicamente correto. Era, teoricamente, cada um por si, e quem era o mais forte dominava o mais fraco. Então, o Velho Testamento, pensando em Deus, né? Deus precisou criar várias leis duras para que o ser humano, de forma geral, respeitasse o outro e pudesse ter um mínimo de vida social entre os humanos, apesar das diferenças. Velho Testamento de forma rápida. Novo Testamento, quem que chega? Jesus. E aí, nós saímos do conceito lei para o conceito graça. Jesus, ele nos traz a sua graça, o seu perdão. Né? Jesus morre na cruz, ressuscita, para quê? Para que nós, pecadores, que não merecemos o perdão, não merecemos uma vida boa, não merecemos paz, não merecemos alegria, mas pela graça de Jesus, vivemos isso. Então, a diferença do Velho Testamento, digamos assim, da dureza do Velho Testamento, do rigor da lei, para o Novo Testamento é a graça de Jesus. Não quer dizer que a partir do Novo Testamento virou ou vale tudo. Não, não é isso. Mas não existia mais a mensagem do Senhor Jesus, era para que nós pudéssemos viver a graça dele, a misericórdia, o perdão dele. Né? Então, essa é a grande diferença, digamos assim, do velho para o novo, porque uma linha tão dura até Jesus e a graça de Jesus, né, do Novo Testamento. Mas voltando a dizer, Jesus, ele não desfaz o que existiu no velho, ele complementa com a sua graça. Por isso que nós hoje vivemos a época da graça, que é o último momento antes da volta dele. Então é o tempo da graça. Somos privilegiados quem nasceu aí do Novo Testamento. Sim, com certeza, né? Porque a gente vê realmente uma sociedade bem distópica, que o certo muitas vezes está virando o errado, muitas vezes está virando o certo. E quando a gente volta para o Velho Testamento, a gente vê que realmente a situação da punição ela era muito mais severa do que o Novo, né? E realmente, essa questão que você comentou, né? Todo ano a gente que é católico, eu que sou católico, a gente assiste a Paixão de Cristo, que é um filme que, né, principalmente lá com o Mel Gibson em 2004, que tem umas cenas, assim, extremamente chocantes para nós, provavelmente deve ter sido muito pior que aquilo que mostrou no filme, que é um filme muito tocante, né, fazer ver quanto Jesus sofreu na cruz por todos nós, né, é uma coisa, assim, extremamente surreal você pensar, né, e eu tive uma oportunidade uma vez acho que foi no shopping, se não me falha a memória, foi no Shopping Palácio que teve aquela exposição mostrando a como os pregos, as cruzes que foram usados naquela época. Muito interessante. Sim, e você vê que realmente é difícil pensar que, por exemplo, eu não consigo imaginar um ser humano normal aguentando aquilo. Eh, não tem, assim, condição, a tamanha tortura que foi aquilo, o prego, sei lá, maior que esse microfone que eu tenho aqui, literalmente, se realmente aquilo foi pregado, eu não consigo ver, assim, o ser humano normal não aguentaria aquilo. É uma coisa assim, foi uma brutalidade muito grande que fizeram, né. E realmente a sociedade, claro, evoluiu, mas a gente acaba tendo ainda muitas questões, muitas divergências ainda de pensamento, né. A gente tem pessoas que defendem, guerra, defendem isso, defendem aquilo, e a gente vive numa sociedade que é praticamente normal, né. Ah, defender um grupo, defender X, aqui quero que massacre aquele outro grupo, tal. E a gente vê que tá se fugindo muito da a questão humanidade, né. Questão que, pô, todo mundo é humano, todo mundo precisa cuidar do próximo. Eu percebo que eu vejo essa mudança gradual, principalmente uns 10 anos pra cá, que cada pessoa parece estar querendo cuidar do próprio umbigo. Não sei se o Jefferson tem percebido isso, mas parece que cada pessoa minha vida é minha vida, se tiver que passar por cima de todo mundo eu passo, e é isso aí, né, não vou me preocupar com o próximo. E foi uma mudança, assim, muito grande quando eu entrei na igreja, porque você percebe que ainda tem um grupo de pessoas, por mais que não seja um grupo, queria que fosse um grupo maior,
de pessoas que querem ajudar o próximo, de pessoas que querem ajudar instituições carentes, asilo de idosos. E muitas vezes essas crianças carentes ali que não têm uma condição, os pais de cuidar e às vezes dar uma oportunidade para essas pessoas. Às vezes a gente tá também se fechando também para muitas coisas boas, porque às vezes o mínimo que a gente faz para essa pessoa pode ser muito, né. Mas Thalita, meu amor, gostaria de fazer outra pergunta? Então, ia no comentário sobre o que você estava falando. Realmente, hoje em dia, acho que de um modo geral, a questão da empatia com o próximo, a questão de querer ajudar o próximo, tá bem complicado. Hoje em dia, as pessoas realmente, claro que não todos, mas a maioria só olha pra si mesmo. Tipo, não importa o que tá acontecendo com o outro, se não for comigo, não me interessa, não quero saber. Só apenas esse comentário e pergunta não. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pô, eu vou prosseguindo aqui, eu tenho algumas, né. Mas assim, uma vez que você respondeu no outro podcast, mas uma coisa que eu acho muito interessante, a gente chama na igreja católica de homilia, né, mas é a parte que, para traduzir aqui para o pessoal, que é a parte onde você tem que usar a sua oratória, o seu conhecimento, para conversar com a sua comunidade, para que você passe a palavra de Deus, né. Por exemplo, na igreja católica meio que tem ali meio que um rito das passagens que vai ser lido e tudo mais. Dentro da UFIO, como é que é organizado isso, Jefferson? Você estuda uma palavra durante a semana, você faz um roteiro, como é que funciona tudo isso? Então, tem uma matéria que eu creio que também, os sacerdotes da Igreja Católica também estudam, que se chama homilética, né. A homilética no seminário, quando a gente estuda, ela nos ensina ou nos direciona a, entendermos e estudarmos uma passagem. Então, por exemplo, né, eu sinto no meu coração que aqui na igreja eu preciso tratar o assunto perdão, perdão. Então aí existem várias passagens na Bíblia que falam de perdão. Então, normalmente, o que a gente faz? Primeiro, lógico, a gente busca a direção de Deus, o Espírito Santo fala ao nosso coração, mas digamos assim que eu lembrei do caso de José e os seus irmãos, né? E José foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo lá para o Egito, e aí, enfim, Deus abençoou a vida de José, ele virou o segundo homem do Egito. E num determinado momento ele teve um encontro com os irmãos quando veio a seca. Uma história muito interessante. E aí vem, por exemplo, todo um contexto de perdão de José para os seus irmãos, que não foi um negócio muito fácil, mas que aconteceu no final. Aí o que eu faço? Eu pego essa passagem, eu leio, eu estudo, eu vou nos comentários, eu vou na história. Para quê? Para que quando eu vá trazer isso para a igreja, eu esteja fundamentado, que eu não vou pregar uma heresia, eu não vou falar uma bobagem. Por quê? Porque eu estudei o texto e o contexto, que é super importante. Então isso é de forma geral, lógico, a gente prepara isso com antecedência, assim como o pessoal que trabalha que prepara, né, os responsáveis pela homilia da Igreja Católica, eles fazem isso com bastante antecedência, preparando os textos, depende da época do ano. Então, tudo isso faz sentido, porque até que tem toda uma logística para que todas as igrejas recebam e falem a mesma coisa. Então, isso acontece conosco também, lógico, numa uma realidade muito mais simples, né? Mas tanto eu como os demais pregadores que têm a oportunidade de pregar, sempre, assim, a orientação é essa, né? Qual é o tema que Deus está colocando no seu coração? Ah, vai falar sobre isso? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Vai estudar, porque eu gosto muito que as pessoas aqui estudem, né? Nós aqui não somos assim, o cara chega, abre a Bíblia, lê e começa a falar, né? Eu acho que isso é muito perigoso, porque você pode falar bobagem, porque você não se preparou, você não estudou, você não entendeu aquele contexto. Então, nós aqui procuramos sempre orientar. E lógico, né, aí a gente é um pouco criterioso em quem fala, quem não fala, quem prega, quem não prega, os convidados, né? Sempre que eu convido alguém para trazer uma palavra aqui para a igreja, é que eu conheço essa pessoa, eu sei que é uma pessoa criteriosa, que leva a teologia de forma correta, e tanto interno como externo. Então, é nessa linha que a gente vai nos ensinos,
nas palavras, nos exemplos e na orientação. Porque eu penso assim, é muita responsabilidade eu colocar aqui 50, 60, 100 pessoas e falar bobagem. Aquilo que, aquilo que eu penso. Não, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar o que Deus pensa, o que a Bíblia fala, o que é a visão de Deus para os homens. Essa é a minha grande responsabilidade. Ler, interpretar e ensinar. Então isso cabe bastante critério para que não se fale bobagem, não ensine um povo em cima do que Deus não quer. Né? E tem muita gente ensinando que Deus não... Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não é isso que eu estou ensinando. Então cabe a nós a responsabilidade de estudarmos para levarmos isso com critério e responsabilidade para aqueles que aqui estão, né? Que vêm estar conosco. Com certeza, e esse estudo ele tem que ser realmente aprofundado, realmente, para que a gente não possa passar uma informação errada, porque, como você comentou, como chefe de igreja, você está comprometendo ali várias pessoas, né, a fazerem coisas erradas, ou a não interpretar de forma correta, o que leva realmente a uma confusão. E eu queria perguntar uma questão, você falou da teologia. Essa quando você fez a faculdade de teologia, Jefferson, ou foi a faculdade, assim, com 4 anos? Eu fiz 2 seminários. Eu fiz um seminário que é da Faculdade Batista. A Faculdade Batista, ela tem uma visão mais conservadora. E eu fiz um segundo seminário que se chama IPQ, Instituto de Teologia Quadrangular, que tem uma visão um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais pentecostal, né. Então, conservadores, e fui também fazer uma linha dos mais pentecostais para entender bem, né. Então essa é a minha formação a nível... O primeiro são 5 anos que eu fiz e depois são mais 3 anos, né. 3 anos, legal, 8 anos. Estudando de uma coisa que eu gosto. Eu sempre gostei. Eu vejo que isso é algo importante na nossa vida, né. E eu queria entender, essa todos esses conceitos, digamos assim, e a igreja de Ofir, hoje ela é uma igreja moderada. Eu diria que nós somos uma igreja de centro. A gente não é nem tão conservador e a gente não é nem tanto pentecostal. Nós somos uma igreja moderada no sentido teológico, né. Isso talvez pela minha visão e pela minha formação. E durante esse tempo que você estudou teologia, o pessoal comenta muitas vezes isso. É comum você entrar, durante esse período que você vai estudando, claro, você vai se aprofundar muito mais, e isso também envolve, diversas questões de filosofia também, para você refletir, sociologia, porque entra diversamente, e também talvez, não sei se é citado Platão, Aristóteles, não sei se é citado também durante a teologia também. Diversos pensadores aí da Idade Média e tudo mais, porque o pessoal comenta muito, quem estuda, por exemplo, psicologia sempre entra em conflito com essa questão de Deus. Em algum momento, durante esse período que você estudou teologia, por você estar se aprofundando mais e cada vez mais, você chegou em alguma vez, também não sei se eu posso estar perguntando demais, mas se não quiser responder não tem problema. Você chegou a entrar alguma vez em conflito, assim, putz, tipo assim, será que eu tô começando a achar que não existe, querer virar ateu, esse tipo de coisa, ou não? Você sempre se manteve firme ali, porque sempre foi tocado pela palavra? Veja, Henrique, quando a gente vai estudando, né, e o gostoso de estudar... Veja, a teologia, você diz uma expressão errada, né. A teologia não é o estudo de Deus, é estudo das coisas de Deus. Porque quem somos nós humanos para estudar Deus? Então nós estudamos as coisas de Deus. E o que acontece? Quando você começa a estudar, você começa a se aprofundar, você começa a se questionar. Sim. E que as coisas. Você se questiona e você questiona coisas. E existem as pessoas que também geram os conflitos, que geram os questionamentos, né. Mas o que eu sempre tive por base e o que me manteve firme? Falei: "Não, o meu propósito é entender da melhor forma possível qual é o propósito de Deus para o ser humano". Esse era o meu propósito, sempre estudando teologia, eu estudo até hoje, né, porque
Quando eu pensava dessa forma e via os conflitos, eu falava assim: "Não, mas espera aí, eu acho que eu não estou entendendo alguma coisa". E aí eu ia na busca, eu perguntava, eu conversava com os mais experientes, falava com Deus nas minhas orações, no meu tempo de particularidade com Ele, porque eu sempre tive essa linha. Eu quero entender dentro, digamos assim, da limitação do ser humano, né, eu quero entender o que Deus tem para o ser humano, para as pessoas e eu nesse processo. Porque se Deus me chamou para ser pastor, bom, eu estou num projeto dele que é muito maior. Qual é a minha parte nesse projeto? Eu preciso entender. Eu preciso que Deus me deixe claro, olha, a tua parte é essa, a minha é essa, a do Henrique é essa, a da Thalita é essa, e por aí vai. Quando a gente consegue entender o nosso processo, ou melhor, a minha colocação dentro do projeto, isso vai ficando mais claro. E aí eu vou conseguindo olhar com um olhar mais amplo. Olhar, tá. Porque veja, o reino de Deus ele é gigante, né? Ele é gigante. E nós somos pequenininhos. E dentro desse gigantismo que é o reino de Deus, eu tenho uma participação. O Henrique tem uma participação. A Thalita tem uma participação. Os líderes religiosos têm uma participação. Quando eu consigo entender, pelo menos da melhor forma possível, a minha participação, isso vai ficando mais claro. E aí o meu chamado, o pastoreio, o meu chamado, a minha inclinação para teologia, isso vai ficando mais tranquilo e foi me dando mais, assim, mais vontade de estudar mais, e de me informar, e de entender, e de ler. Então, mas existem os conflitos, existem as dúvidas, né? Te confesso que até hoje acontecem coisas que você fala: "Chu, Deus, mas o que está acontecendo, né? Por que que isso está acontecendo?". Mas aí é o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade e o quanto você está dentro daquele projeto de Deus. Se você está no projeto dele, ele vai te orientando e vai te conduzindo. Se você sai do projeto, aí você começa a se perder. Pelo menos essa foi assim, o meu desafio. Sim, sim. Eu quando entrei na igreja, eu tive muito essa questão de conflito, de pensar assim: "Poxa, mas será que Deus me escolheu?" Ou muitas vezes quando acontece alguma principalmente quando a gente está num momento de dificuldade: "Será que Deus esqueceu de mim?" Acho que essa é uma dúvida que acho que muita gente já deve ter se perguntar: "Ah, mas será que Deus está olhando para mim?" Ou duvidar realmente da capacidade dele lá em cima, de se ele realmente não esqueceu de você. Você diversas vezes você se questiona sobre isso, né, mas será que ele tá olhando pra mim mesmo, né, ou você entender por que aquilo não aconteceu no tempo certo, né, que você fala: "Ah, o tempo de Deus", né, que não é o nosso tempo. Acho que isso também é uma dúvida bem, assim, que a gente como ser humano, a gente acaba tendo e diversas vezes, assim, questionar: "Puxa, mas será que ele tá olhando? Mas por que que isso aconteceu agora, não aconteceu antes? Mas não era pra acontecer", e tudo mais, né. Então eu vejo que a gente passa realmente por vários a gente como ser humano na vida, a gente passa por vários momentos assim, e realmente, a questão de estudar teologia, eu acredito que você entre nessa questão de debater, o que é vida, o que é fé, né, e tudo mais. Aí tem a questão da filosofia também, toda a questão de você estudar sociologia, e aí eu acredito que você também se aprofunde também muito mais nessas questões e sempre com certeza gera essas dúvidas, né, com certeza. Mas Thalita, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar o seguinte, nesse tempo inteiro que você estudou a teologia, chegou algum momento em que você pensou, assim, foi te apresentado algo e você pensou: "Nossa, não compactuo com isso, nossa, isso aqui é algo, assim, que não é da minha opinião". Você chegou a ter um momento desses? Vários, Thalita, vários. Porque assim, né, o que que nós precisamos entender? A Bíblia é um livro de interpretação, certo? Quando eu leio a Bíblia, eu posso ter uma interpretação. Quando a Thalita lê a Bíblia, ela pode ter outra interpretação. Quando o Henrique lê a Bíblia, ele pode ter outra interpretação. O que nos faz termos a mesma interpretação? É o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo me revela uma coisa, o Espírito Santo vai revelar a mesma coisa para a Thalita, que vai revelar a mesma coisa para o Henrique, de forma geral. Só que o que que acontece, Thalita? Às vezes, as pessoas vão até a Bíblia para satisfazer o seu desejo ou a sua opinião. E aí ele pega a Bíblia, ele distorce o que está lá
e ele começa a defender as suas linhas de pensamento. Então, dentro do seminário, tanto de um como do outro, assim, teve muitas coisas, e até de professor, né, os mestres e tal, que vinham com uma linha que eu pensava assim, não, essa não é a minha interpretação da Bíblia. Eu acho que tem alguma coisa errada. Por mais que eu respeitasse a opinião dele, como professor, como mestre, mas tinha coisas que eu falava assim, eu entendo que essa interpretação não é exatamente isso que Deus está querendo para nós. E isso acontece em todas as denominações, né? Quando tem os líderes e tem as pessoas, isso é relativamente comum, né? Pessoas que têm a sua teologia, né? Eu tenho a minha teologia pessoal. Aí, essa minha teologia pessoal pode ser conflitante com a dos outros. Lógico, né, Thalita? O que que eu procuro sempre pensar? Eu nunca sou o dono da verdade, eu tenho que sair dessa linha, eu não sou o dono da verdade. O que está sendo falado? Isso bate com o que é a Bíblia? Bate com o exemplo de Jesus? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. O Henrique estava falando uma coisa, eu lembrei de uma passagem. Eu lembrei de Jonas. Deu uma mensagem, Deus deu uma tarefa para Jonas. Ó, Jonas, você vai pregar para o povo de Nínive. O povo de Nínive era um povo super cruel, super cruel. Assim, eles faziam, assim, quando eles conquistavam o povo, eles faziam assim atrocidades, coisas que a gente hoje não consegue nem imaginar. Mas era um povo muito cruel. E, no caso, os judeus, no caso de fugiu o nome dele, Jonas, né, ele tinha uma aversão àquele povo. Assim, não, eu não vou pregar Deus para aquele povo. Aquele povo não merece Deus. Aí Deus manda ele para ir para Nínive. Ele vai para onde? Jope. Aí embarca num barco, acontece todo lá, jogam ele no mar, né, o peixe vai lá e engole. Quando ele estava na barriga do peixe, ele entendeu assim, ah, tá, entendi. Que não é a minha vontade, é a tua vontade. Não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. Eu não amo o povo de Nínive, mas o Senhor ama. Então, se o Senhor quer que eu vá para lá, eu vou. 3 dias na barriga do peixe. Aí o que acontece? O peixe vai lá, vomita ele na praia. Aonde? Em Nínive. Para quê? Para que ele fizesse a vontade de Deus. Então, Thalita, Henrique, nós, humanos, e aí os pastores, estão, né, os padres, os sacerdotes, os líderes de todas as religiões, nós podemos cometer um erro de achar que Deus tem que fazer a minha vontade. E esse é um erro básico, porque eu não estou aqui para que eu faça a minha vontade na igreja. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Mas confesso para você, às vezes a vontade de Deus conflita com a minha, mas eu tenho que entender que não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então isso acontece sim. Eu vejo que essa questão muitas vezes fala assim, essa questão que você comenta é um ponto bem importante, porque o pessoal fala, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, muitas vezes, a gente lá na frente vai entender que é a nossa vontade. Tem isso também, às vezes as pessoas entram nessa questão assim, o que acontece, por exemplo, principalmente agora, algumas religiões, assim, não vou citar nomes, mas o que eu já vi de pessoas falando assim, que parece que Deus é um garçom. Principalmente esse pessoal que prega muito a questão assim, não, você crê em Deus, você vai prosperar, mas eles falam muito prosperar aqui, né, no financeiro. Aí, pô, não é pressão assim não, se eu acreditar, se eu ir lá, nossa, vai vir um garçom, vai entregar uma bandeja de dinheiro, eu vou ficar milionário, né? E não é assim. A gente tem que entender que muitas vezes a gente vai para casa, vai passar por frustrações, semanas difíceis, e a gente muitas vezes vai pensar assim, pô, mas é aí que tá, aí Deus esqueceu de mim e tal. E muitas vezes essa agonia fica ali há meses, talvez semanas, dias. E muitas vezes lá na frente, depois de anos e anos, você vai compreender o que de fato Deus queria te mostrar, né? Talvez não era a vontade de Deus, por exemplo, que você fosse uma pessoa milionária, por exemplo. Talvez se você fosse milionário, você seria uma pessoa que talvez se entregaria muito pelo dinheiro, como acontece com muitas pessoas. Talvez se você fosse uma pessoa, talvez Deus precisou te colocar naquela situação para você compreender alguma coisa
naquele ambiente, para que você entendesse que a tua função é ali ajudar as pessoas, enfim. Aí cada um interpreta aí cada pessoa tem o seu propósito de vida, né? E eu entendo muito dessa forma, assim, né? Porque tem muita gente que pensa, sim, que Deus vai dar retorno em prosperidade financeira. A gente tem ainda uma sociedade que pensa muito assim, não, que se começar a crer em Deus aqui, for lá e tal, vai acontecer uma mudança na minha vida, eu vou começar. E não é muitas vezes dessa forma, né? A gente tem que colocar também que não, Deus não é prosperidade financeira. Eu acho que pelo menos eu vejo muito dessa forma, né? Eu entendo assim, e hoje existe uma linha da teologia da prosperidade. Sim, né? Então, assim, existem linhas, pregadores, sem dizer nomes, que dizem assim, não, você tem que exigir de Deus. Você tem que dizer, não, Deus, eu quero uma BMW branca, com couro preto, 0 km. Eu quero. Como se Deus fosse, né, alguém que está lá disponível para você. Não, Deus, eu quero uma casa de 200 metros quadrados lá no Patel, porque eu mereço, eu sou filho de Deus. Veja, essa linha da prosperidade é uma linha muito perigosa. Porque, veja, ser próspero, o que é ser próspero? É a gente viver de forma feliz com o que nós temos. Não quer dizer que você precisa ser acomodado. Mas ser próspero, por exemplo, eu não sei vocês, mas quando a gente terminar o nosso papo aqui, puxa, eu vou chegar em casa e lá, não sei se vai ter uma pizza ou vai ter alguma coisa tal, mas vai ter uma janta, com certeza. Isso é prosperidade. Depois, eu vou pôr meu pijama e vou dormir numa cama quentinha. Prosperidade. Veja, pode te fazer rico, milionário, óbvio, e Deus não tem nada contra isso. Deus não quer que os seus filhos sejam pobres, miseráveis, mendigos. Não é isso. Deus tem o melhor da terra para nós. Mas tem uma coisa que a Bíblia nos fala, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nos orienta disso. E tem pessoas que o dinheiro está acima de tudo na vida dele. Ele faz qualquer coisa por dinheiro. Ele paga qualquer preço. E aí está o problema, né? O nosso coração ser escravo do dinheiro. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar, mas Ele quer que Ele, Deus, esteja em primeiro lugar na nossa vida. A partir do momento que o dinheiro está em primeiro lugar, os bens, o status, tem alguma coisa errada com. E daí essa teologia da prosperidade bate na trave, né? Então, Deus, Ele nos abençoa, Ele nos supre, às vezes, da nossa necessidade, às vezes Deus está suprindo a nossa necessidade, que é o que eu preciso. Aí, amanhã depois, pela graça, volto na questão graça, Ele pode nos dar algo que eu jamais imaginei, inclusive a riqueza, que não tem problema. O problema é quando eu busco em Deus a riqueza e exijo que Ele me dê. Aí tem um problema, porque não é isso que Deus nos ensina. Exatamente. Eu concordo plenamente com o que o Jefferson falou, e realmente tem muitas pessoas que colocam essa questão do dinheiro muito acima, e realmente não é isso, não é dessa forma, né? E que nem você falou, você chegar na sua casa, ter uma pizza, ter uma cama quentinha, um banho quente. Muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm. E aí não são poucas, são muitas, né? Tem muitas pessoas que estão na rua, no Brasil mesmo, a gente não precisa ir pra fora pra falar pessoas lá da guerra e tudo mais, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente sabe que tem uma quantidade gigantesca de morador de rua que precisam ali de uma palavra, muitas vezes, talvez até pra engrenar, começar a sua vida, né? E se eles conseguirem, é uma graça de Deus também, né? Independente se a conquista for pequena ou for uma conquista, ou for a BMW, ou for um Palio, é uma conquista. É, ó. Né? Sair de carro, vou sair agora aqui da igreja, eu vou entrar no meu carro e vou para casa. Independente do meu carro, eu não vou a pé. Eu sou Exato, exato. Eu Você concordo plenamente. não é a BMW. Mas não importa, eu não sou nem mais feliz, nem menos feliz, porque eu tô na BMW ou não. Eu vou entrar no meu carro, vou para casa
e isso é bênção de Deus, né? E sou próspero por isso, né? Então, as pessoas, às vezes, elas veem Deus como me dê, me dê, me dê, eu quero, eu quero. Se Deus não me dá, então Deus não é bom. Não vou mais servir Deus. A vez passada eu te perguntei, eu lembro que eu falei sobre os jovens, né, sobre a questão dos jovens e tudo mais no momento capcioso. Hoje eu trouxe um tema um pouquinho mais forte, né? Eu queria falar um pouco sobre o também não que hoje a gente vai falar sobre política, claro que não, mas a gente sabe que tá acontecendo várias guerras no mundo, guerra da Ucrânia, guerra de Israel, eh, a gente também tá passando por um processo aí que também implica na nossa economia. Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem aí, muita briga entre quem tá certo e quem tá errado, a gente tem uma questão também, acho que no livro de Gênesis, se não me falha a memória, falando sobre o filho da promessa, que também é bíblica essa guerra de Israel, a gente não deve se lembrar que tem essa questão do Alcorão e a Bíblia. E a pergunta é a seguinte, Jefferson, você acredita que a gente está nos minutos finais da Terra ou você acha que ainda não? Que ainda não é o fim do mundo, aquele período que está acabando? Ou você acredita que sim, que a gente está assim caminhando para um cenário final da Terra, assim, o fim do mundo? Veja, Henrique, eh, a Bíblia nos fala que, se a gente pegar especificamente o livro de Apocalipse, ele fala, digamos assim, o fim do mundo sendo, né, a volta de Jesus novamente. Ele veio como homem, morreu, voltou, foi ao céu, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso vai acontecer para quem crê no que a Bíblia nos fala. E a Bíblia também nos fala que no final dos tempos, e veja, né, aí agora é muito difícil dizer se nós estamos no final dos tempos ou não, mas eu entendo que a cada dia que passa nós estamos caminhando para o final dos tempos. Pode ser que Jesus volte daqui a 500 anos, ou seja, nenhum de nós, a quinta, sexta geração nossa, vocês são mais jovens, eu sou mais velho, vai ver Jesus voltar. Mas Jesus pode voltar daqui a meia hora, nós não sabemos. E o que que acontece? A Bíblia, e mais, né, especificamente lá o Apocalipse, né, fala nos dá sinais sobre a volta de Cristo, que é o que? As guerras, rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai. Ou seja, quando a gente começa a analisar todo esse cenário, isso já está acontecendo há muito tempo. Então, eu creio, assim, Henrique e Thalita, que nós sim estamos caminhando para o fim do mundo, para a volta de Jesus. Puxa, isso pode acontecer agora, pode demorar. A gente não sabe. Mas o que que eu entendo? Isso vai acontecer, porque a Bíblia não vai se contradizer. Então, isso vai caminhando. E vou te falar uma coisa, Henrique. Nós precisamos entender que, como isso vai caminhar, né, pro fim do mundo, as coisas não vão ficando melhores, as coisas vão ficando piores, Exato. né. Então, se você pegar a geração de 40 anos atrás, é uma geração totalmente diferente da de hoje. Os problemas que existiam há 40 anos atrás são totalmente diferentes de hoje. Cara, hoje a gente vê crianças no porto, né, de 12 anos se suicidando. Crianças de 12, 13 anos se mutilando. A gente vê coisas assim que hoje a gente fala e fica chocado, imagine lá atrás. Então esse caminhar, eu vejo que nós estamos caminhando sim para o fim do mundo. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Pô, isso vai ser agora ou vai ser depois? É uma boa pergunta. Deus, né, a palavra de Deus nos fala que nem os anjos, veja, os anjos que estão ali ao redor de Deus, do Senhor Jesus e Deus, lá no trono, lá no céu, os anjos não sabem quando essa data vai acontecer. Imagine nós humanos. Mas nós temos os sinais. E a gente tem que estar alerta aos sinais. O que eu gosto de dizer é o seguinte: você precisa estar pronto para o fim do mundo. Eu, você, a Thalita e todas as pessoas, como a gente não sabe, a Bíblia diz que Jesus voltará como um ladrão. Por que como um ladrão? Porque a gente nunca sabe quando o ladrão vai entrar na nossa casa, né? Não é verdade? Senão você estava esperando lá. Você chamava.
Hoje vem o ladrão, que ele vai ver, vou pegá-lo. A gente não sabe. Então a Bíblia diz que Jesus voltará como ladrão. Então, o que nós precisamos entender, o que as pessoas precisam entender? Isso vai acontecer. E nós precisamos estar preparados. Eu penso assim, eu e você precisamos estar com o bilhete comprado para quando Jesus voltar, a gente ir com ele. Eu acredito em céu, creio que vocês também acreditam, né? Sim. Então, quando morremos, nós queremos ir para o céu. Eu tenho que estar com o bilhete comprado. Muitas pessoas não estão com o bilhete comprado, não vigam, não servem a Deus. Algumas pessoas pensam assim, não, quando eu for velho, aí eu vou buscar Deus. Quando eu for velho, que eu já curti, tal, tudo que eu queria, eu vou buscar Deus. Tomara que dê tempo. Mas nessa equação que nós acabamos de conversar, que nós não sabemos quando Deus vai voltar, isso é o risco. E outra, se eu morrer agora, Jesus voltou para mim. Se você morrer amanhã, Jesus voltou para você. Se a Thalita morrer daqui a 3 dias, Jesus voltou para ela. Então, quando nós morremos, Jesus voltou para nós. O fim do mundo acabou para nós. Isso que nós precisamos sempre estar alerta. Então, quer dizer que a gente tem que vender tudo, ficar em casa, não trabalha, não estuda, não faz mais nada, não, vou esperar Jesus voltar. Não, não é isso. É você estar com o seu coração preparado para quando Jesus voltar. Se é daqui 1 ano, 1 mês, 1 dia, 100 anos. Então, isso é uma coisa importante, mas respondendo a tua pergunta, creio que estamos caminhando sim para o fim dos tempos. Mas Jefferson, eu gostaria muito de agradecer a tua presença hoje no podcast de Mito. De coração mesmo, acho que foi um bate-papo muito bacana. Eu gosto muito de conversar com você. Eu sempre acompanho pelas redes a Igreja de Ofir. Quando eu vou lançar esse episódio, com certeza eu vou mandar pra Cindy, né? Que foi ela que trouxe a primeira vez você, né? Através dela que teve o primeiro bate-papo lá em 2023. E de coração mesmo, eu desejo tudo de bom, né? Sei que você é um cara muito bacana, muito gente boa. Eu te vi esses dias, quase que eu te cumprimentei, eu vi, acho que você tava no Da Vinci. Não sei se, eu acredito que seja você. Ter vindo me abordar. Não, isso era muito rápido, na hora eu não consegui. Eu acho que era no Da Vinci, se não me falha a memória, mas faz um tempinho, acho que foi ano passado. Eu vi você no Da Vinci e falei, mas acho que é o Jefferson. Aí eu fiquei naquela, não é, não é. Mas aí eu vi que você saiu, aí eu falei, não, deveria ter abordado ele, né? Mas qualquer hora eu vou, a gente vai conversar pessoalmente. Queria conhecer o restaurante Recanto do Moro, né? Que é o restaurante dos meus pais, quando você é convidado. Mais uma vez também agradecer a Thalita, também minha namorada, por estar me acompanhando hoje. Queria que hoje tivesse o professor André, professor de história, mas infelizmente ele não pôde participar. Eu quero com certeza fazer mais episódios. E fazer um convite pro próximo episódio, né? Domingo às 8h30 a gente vai estar com a Isa para falar de marketing digital, né? Pessoal que quer aí ter uma noção de como funciona e tudo mais. Ela começou nisso e não é coach, tá? Antes que o pessoal pergunte, não é nada disso. Realmente eu vi ela crescer, então ela vai dar um depoimento aqui bem bacana de como ela conquistou a independência dela. Ela é uma pessoa bem bacana, bem nota 10. E mais uma vez quero agradecer o Jefferson aqui por ter cedido seu tempo. Sei que você terminou ali o culto, veio aqui conversar com a gente. Também deve estar cansado hoje, né? Domingão, fim de noite. Mas quero agradecer de coração mesmo por ter participado hoje do nosso podcast. Henrique, é uma alegria. Antes de eu fazer a minha consideração final, deixa eu te fazer uma observação. Claro, nós temos uma filha, que é a Manu. Nós adotamos a Manu com 7 anos. Hoje ela tem 12. A Manu, ela está há 5 anos conosco, fizemos todo o processo de adoção. E nós também adotamos um cachorrinho, chamado Zezinho. É um piquinês, 5 anos adotamos o Zezinho. Nossa vida pessoal é marcada pela adoção, né? Adotamos uma filha e depois adotamos um cachorrinho. Vou te dar uma dica. Se você um dia quiser fazer um podcast sobre adoção, não de pet, né? Podemos até pincelar no pet, mas adoção de crianças, isso seria fantástico. Esse é um assunto latente. As pessoas têm muitas dúvidas, têm medo, têm muito preconceito sobre a adoção. Eu acho que a gente poderia fazer um podcast muito bacana. Podemos pôr a minha esposa junto também. Claro, com certeza. Com certeza eu topo. E assim, cara, eu acho que seria um podcast assim, muito legal falar sobre adoção. Tem muito mito, muito preconceito, muita coisa errada. Nós vivemos muita coisa. E assim, acho que seria vou dar uma sugestão, né? Lógico, seria uma sugestão para você se preparar
e um dia a gente fazer um podcast sobre adoção. Você vai ver que é um assunto muito interessante e que com certeza vai ter muita audiência. Quero agradecer novamente o convite. Henrique, foi um prazer voltar a falar com você, Thalita, e foi assim uma alegria. Sempre falar desses assuntos me deixa feliz, eu gosto muito, sinto muito prazer em estar falando, explicando, e muito obrigado pelo convite, que Deus te abençoe, vocês, a todos os que estão ouvindo, que vão ouvir, né, essa conversa, e eu estou à disposição, sempre que você quiser, vai ser uma alegria a gente bater um papo, e vamos marcar uma hora, vamos marcar uma pizza para a gente se conhecer, e aí a gente vai poder conversar bastante pessoalmente, tá bom? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço mais uma vez, gente. Obrigado por ter participado. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente, de coração mesmo. É uma grande honra estar recebendo todo mundo aqui, falando de Deus, com certeza. E vamos fazer sim esse podcast da adoção. Em breve, com certeza, a gente vai fazer. Mas, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima.